Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Bem-vindos aí de volta a mais uma aula do nosso curso de Defesa da Vida. E hoje, nessa aula, eu queria comentar a respeito de uma terceira estratégia que a Cultura da Morte adquiriu, começou a trabalhar a partir de mais ou menos 2012. A gente sabe que a questão do aborto, essa estratégia, ela foi criada para que se tentasse legalizar o aborto naqueles países onde a Cultura da Morte não tinha conseguido ainda avançar a sua agenda abortista. Então a gente sabe que o aborto ele é ponto-chave, é uma grande peça para que a Cultura da Morte consiga se estabelecer. Então eles, desde quando tudo começou, a Cultura da Morte nasceu de modo organizado em 1952, como eu já falei nas primeiras aulas, a questão do aborto sempre esteve em alta. Então eles sempre desejaram, de alguma maneira, que esse assunto se tornasse pauta comum, que os países aprovassem o aborto. E são várias as tentativas e várias as justificativas para que possa se passar o aborto. Então, essa estratégia que começou a partir do ano de 2012, ela teve um trabalho já organizado vários anos antes, assim como toda a estratégia da Cultura da Morte, que é sempre bastante pensada e planejada antes de ser promovida. Então, essa estratégia que começou em 2012, que a gente chama de estratégia do aborto seguro, da redução de danos, vários nomes que se dá para essa estratégia, ela foi focada em cima desse assunto do aborto. Então, quando começou, como a gente falou, em 1952, o pessoal estava com aquela preocupação com relação ao crescimento populacional e tentava promover, então, a questão do planejamento familiar. E essas pessoas, elas tinham consciência de que para a redução do crescimento populacional, o aborto tinha que ser um dos métodos de planejamento familiar. Afinal de contas, os métodos, eles falham, os métodos de anticoncepção. Só que havia um grande problema, uma grande questão moral em torno do aborto. Então, naquela época não se conseguia falar sobre esse assunto até o final da década de 60, quando a coisa ganhou força pelos grupos pró-aborto, pró-escolha, como eles dizem, e financiado pelas organizações e com o movimento feminista, que desejou, então, implantar essa questão do aborto, e eles conseguiram um sucesso lá nos Estados Unidos, tanto que em 73 eles conseguiram, por meio do ativismo judicial, aprovar o aborto lá nos Estados Unidos, em todo o país. Então, uma lei bastante controversa, que depois se descobriu que as pessoas envolvidas, elas inclusive não estavam falando a verdade completamente, no caso Roe versus Wade. Vocês podem depois dar uma procurada nesse caso, que foi o que legalizou o aborto nos Estados Unidos, em todo o país, através do ativismo judicial. Depois disso, o pessoal começou a perceber, já mesmo no final do século da década de 60, início da década de 70, meados da década de 70 principalmente, que apenas os métodos de planejamento familiar, da forma médica, digamos assim, fornecendo pílula, anticoncepcional, DIU, todas essas questões, não seriam suficientes. Foi aquela aula que eu dei sobre a mudança de mentalidade. E aí, o pessoal começou a perceber que havia uma necessidade da desmotivação da questão da mulher mesmo querer ter filho, da maternidade.
Afinal de contas, por mais que você forneça médicos, ainda havia a mentalidade de que as pessoas queriam ter famílias, mulheres, né, desejam ser mães, queriam ter filhos. Então havia necessidade de desestruturar esse pensamento. E começaram a trabalhar muito, não mais com a questão médica. Então não deveria ser mais os promotores, não deveriam ser mais questão médica, mas sim os sociólogos, né, que estudariam o comportamento mesmo, como fazer para alterar. Eu lembro que comentei com vocês sobre a questão da emancipação mesmo, de trazer a mulher para o mercado de trabalho, para não ter que ficar em casa cuidando de filhos, da alteração da questão da sexualidade, da educação sexual, para quebrar aquele pensamento de que o ato sexual é uma coisa para formar família. Não, isso aqui também é uma coisa para prazer. Então começou a fornecer muita questão da educação sexual em todos os lugares. E a destruição, a própria questão da desestruturação da família mesmo. Com aquela parte da alteração da complementariedade que tem entre o papel do homem e da mulher. E isso foi aquilo que fez o gênero ganhar força, né? Que o gênero, a ideologia de gênero, é o que mais faz isso. Não há papel, né? Não existe papel de homem e mulher, é tudo muito construído, é tudo fluido. Então, se não há papel, também não há família. E tudo isso que começou a acontecer para desestruturar, a desconstruir a sociedade nesse sentido. Essa estratégia ganhou força na década de 90 com os direitos sexuais e reprodutivos, isso que eu já comentei na outra aula. E óbvio, se há direitos sexuais e reprodutivos, o aborto está completamente envolvido nessa estratégia, porque na intenção deles, se existe um direito de reproduzir, e a pessoa ficou grávida de forma indesejada, ela tem o direito de fazer um aborto, interromper então aquela gravidez indesejada. Essa era a argumentação básica desse pessoal que fomentava a questão dos direitos sexuais e reprodutivos também. Então todas essas coisas elas são cumulativas, elas acontecem até hoje, né? Não deixaram de acontecer. Mas o que acontece é que, apesar de haver algum sucesso em alguns outros países, alguns países não conseguiram, eles não tiveram, os promotores da cultura da morte não tiveram sucesso com essas agendas, né? Com a promoção, principalmente com a promoção do aborto, né? Que são aqui principalmente os países da América Latina. E percebendo essa dificuldade, eles começaram então a trabalhar, né, uma nova estratégia. Então a gente percebe uma característica também importante da cultura da morte, que essas políticas que eles vão criando, essas estratégias, tudo isso que eles vão construindo, tem feito cada vez mais com que fosse destruído, né? Uma característica base, né, trivial, que existe na própria natureza das coisas, que é a distinção que há entre o direito humano, né, o próprio direito natural mesmo, que existe, que está nas coisas, das leis. Então, quanto mais a cultura da morte vai avançando, mais essa distinção ela vai ficando invisível. Então, eles vão transformando a própria questão das leis em direitos humanos. Então, o que eu estou querendo dizer é que os direitos humanos, né, o direito natural, é algo que é anterior à Constituição, anterior à lei, é algo que está na natureza das coisas. Todo mundo entende o direito à vida sem necessidade de existir uma lei para isso. Ninguém sai matando outras pessoas na rua, porque todos sabem que há um direito natural à vida. O que a cultura da morte tem produzido com suas estratégias é essa destruição. Então, o próprio direito humano ela fica condicionada cada vez mais à lei. Então, o que está na lei é o que vale, é o que a gente vê nesses projetos que fomentam a questão do aborto, que existe uma lei, querendo legalizar o aborto, porque em determinadas circunstâncias aquilo não é vida ou é vida. Então, vai querendo transformar o jeito humano numa própria característica de leis, e elas vão ficar à mercê daquelas pessoas que estão detendo o poder. Então o crescimento da cultura da morte vai construindo uma situação cada vez mais ditatorial, mais totalitária. Isso é bastante ruim. Mais ou menos o que tem acontecido com essa estratégia que começou em 2012 para a questão do aborto. E eu gostaria de explicar ela em algumas
palavras, né? Então, essa estratégia, ela foi vista aqui no Brasil, aconteceu em 2012, quando o governo da época, por meio do Ministério da Saúde, apresentou, né? Então, algumas coisas, né? Na época, a presidente era a Dilma, apresentando em 2012 algumas medidas que o governo ia fazer, com a ideia de que seriam políticas de redução de danos. Mas nessa palavra, porque essa estratégia se chama exatamente estratégia para redução de danos. Então ela dizia assim, que basicamente o governo não entende que eu orientar, né, uma mulher sobre a prática de um aborto não é crime. Apesar do aborto ser crime no país, o governo não entende que orientar seja um crime. Então ele vai acolher as mulheres que queiram fazer isso, vai orientá-las a como fazer, inclusive vai produzir uma norma técnica que será disponibilizada no sistema de saúde, uma cartilha explicando como isso vai acontecer, né, como se orienta as mulheres, essa questão de abortar, aquelas que desejam, e tentar também liberar os medicamentos abortivos gratuitamente, né, no país. Então, em 2012, o governo apresentou essa proposta e as pessoas que lutam pela vida ficaram assustadas e começaram, então, a tentar investigar. E perceberam que, na verdade, isso não era a ideia que estava vindo do governo. Como sempre, a gente percebe nas estratégias da cultura da morte. São grandes organizações, fundações internacionais, que, através dos seus ideais, das suas propostas, elas tentam implementar o que elas desejam nos países. E aquilo parece, né, como algo interno da nação, alguma coisa natural mesmo, quando na verdade não é, como a gente já viu nas primeiras estratégias, né, e nessa agora também, da redução de danos. Então, quando foram tentar observar o que estava acontecendo, eles descobriram que o governo já estava fazendo alguns contratos para estudar a tentativa de legalizar o aborto no país, e perceberam então como é que surgiu essa estratégia. Existe um documento bastante interessante de ser lido que chama Maio de 2012, um documento escrito pela CNBB, né, pela Comissão em Defesa da Vida da CNBB, que foi muito elucidativo sobre esse assunto, que vocês podem consultar na internet e procurar para vocês entenderem melhor. Bom, então como é que foi as vertentes dessa estratégia? A gente pode colocar que houve assim, umas 5 partes, 5 vertentes, né, 5 características que foram acontecendo que contribuíram para essa estratégia. Então, a primeira delas foi a questão do protocolo que o IPAS, uma fundação que eu vou explicar daqui a pouquinho, criou para fornecer o aborto, a atenção pós-aborto, né? Então, guarda essa ideia. Quando o IPAS surgiu, o IPAS foi uma fundação que foi criada pela Agência Internacional dos Estados Unidos, a USAID, que eu já expliquei nas primeiras aulas, que estava trabalhando com a promoção do aborto. Porém, os Estados Unidos começaram a criar algumas leis que estavam restringindo o financiamento federal para agências que promoviam o aborto. Então, não queriam usar o dinheiro do contribuinte para essas agências que promoviam o aborto. Então, a USAID ficou bastante tolhida nisso. E então, eles criaram uma outra organização chamada IPAS para fazer a mesma coisa que eles faziam. Distribuir os equipamentos abortivos, fabricá-los, né, fazer projetos de aborto nos países, implantar as clínicas. E eles começaram a fazer isso no mundo inteiro. Se tornaram muito fortes na promoção do aborto. E eles então, quando eles não conseguiam mais trabalhar com dinheiro para a questão do aborto, porque eles ministravam cursos de como fazer, equipamentos para a prática do aborto, e eles não poderiam fazer isso, eles criaram então o conceito do pós-aborto. A ideia básica era o seguinte: tudo aquilo que eles faziam, cursos, né, ensinando os médicos como fazer o aborto, os equipamentos, né, para fazer o aborto, também poderiam ser usados, por exemplo, para um aborto que foi feito de forma
alguma coisa que sobrou, né, do aborto, restos placentários, que poderia ser usado de equipamento. Então, com esse conceito de pós-aborto, eles puderam, então, usar tudo aquilo que eles já faziam antes, mas não argumentando que seria para fazer aborto, mas sim os cuidados pós-aborto. Né? Isso começou no início da década de 90, por volta de 93, né? Começou essa ideia do conceito pós-aborto criado pela IPAS. Então, essa foi uma primeira parte, digamos assim, da estratégia. Depois, uma segunda vertente dessa estratégia foi um acontecido no Uruguai, chamado de iniciativas sanitárias, que basicamente significava o seguinte: o oposto do que aconteceu com esses cuidados pós-aborto criados pelo IPAS. Então, um médico chamado Dr. Aníbal Faundes, que é do Brasil, é bastante conhecido aí pela sua posição, né, contra a vida, né, a favor da questão do aborto. Ele declarou que ele ensinava as mulheres, em 94, do Brasil, a fazerem aborto usando medicamentos. Para ele era melhor a mulher fazer isso do que sofrer um problema no útero, né, romper o útero por meio de alguma coisa, de algum aborto mais invasivo. Né. E ele levou essa experiência lá para o Uruguai, porque ele foi convidado pela principal maternidade, né, do Uruguai, em 2002, para fazer meio que uma versão mais forte dessa estratégia, que ia ser aplicada, né, no país inteiro através do sistema de saúde. E aí, por meio de algum trabalho que eles fizeram, né, acabou que o Ministério da Saúde reconheceu então um protocolo que ele criou para fornecer todos os cuidados, digamos assim, pré-aborto para aquelas mulheres que desejavam abortar. Então, tudo que uma mulher desejava fazer isso, ela ia no pronto-socorro, né, no sistema de saúde, e os médicos então eram obrigados a fornecer todas as informações para elas, para que elas pudessem fazer esse procedimento. Né? Então, isso foi o oposto dos cuidados pós, teria os cuidados pré-aborto. Então, eles começaram a trabalhar com isso. Uma terceira vertente que contribuiu para todo esse mecanismo da redução de danos que tem acontecido desde 2012 foi um consórcio que foi criado para que fosse estabelecido no mundo inteiro a contracepção de emergência, ou seja, a pílula, né, no dia seguinte. Então, até mais ou menos meados da década de 90, apesar de já bastante conhecido no meio médico, a pílula do dia seguinte não era promovida no mundo. Porque não havia interesse das pessoas, a indústria farmacêutica também não tinha interesse, né, as mulheres não queriam usar, os médicos também ficavam com medo de fornecer isso para não serem acusados de abortistas. Mas a Fundação Rockefeller percebeu que esse dispositivo era muito importante para a questão do planejamento familiar, para os médicos de planejamento familiar, e começaram então fizeram uma conferência lá onde eles tinham um escritório, né, muito importante para fazer essas reuniões, um centro de conferência que a própria Fundação Rockefeller tem. Juntaram todos os especialistas do mundo todo no ano de 95 para que eles pudessem então implantar a contracepção de emergência no mundo todo. Então nessa reunião saiu uma declaração que era para que eles pudessem orientar os médicos do mundo todo sobre a questão da pílula do dia seguinte, e um consórcio internacional que fosse usado para que todos os países, para fornecer e implantar em todos os países do mundo a contracepção de emergência. Esse consórcio ficou conhecido como Consórcio Internacional para a Contracepção de Emergência, ISEC. Então, acabaram fazendo com que a pílula do dia seguinte se tornasse bastante conhecida em todo o mundo, apesar de não ter interesse por parte das pessoas, por parte das mulheres, dos meios, mas por interesse da Fundação Rockefeller eles fizeram com que isso
começasse a ser utilizado no mundo todo. E aí a outra parte, que é bastante importante, que na verdade é a reunião de tudo isso, é então um outro consórcio, que ficou conhecido como Consórcio Internacional para o Aborto Médico, que basicamente é então a estratégia da redução de danos, ou aborto seguro, ou qualquer outro nome, mas um consórcio internacional para o aborto médico. Então as fundações elas perceberam que não estava tendo sucesso com a legalização do aborto, principalmente nesses países da América, e juntaram todos esses conceitos, tanto do conceito pré-aborto quanto do conceito do pós-aborto, e já aproveitando o remédio contraceptivo que já estava, então, a pílula no dia seguinte, que já estava sendo promovida no mundo todo, e criaram, então, um conceito mais abrangente, era o Comprehensive Abortion Care, ou seja, os cuidados inteiros, né, do aborto, tanto pré quanto pós. E o que essa estratégia, então, é importante e interessante? Porque com ela você não precisava mais ficar lutando por leis, já que eles não conseguiam, por meio de leis, criar uma lei que legalizasse o aborto, ou abolir leis que proibiam o aborto. Então eles não precisavam mais se preocupar com isso. Agora você tem uma estratégia onde você, basicamente, essa estratégia ela faz o quê? Junta o conceito pré-aborto, ou seja, a mulher que quer, que deseja abortar, ela vai ter todo o acesso, ela vai no sistema de saúde, o médico é obrigado a informar, falar que os remédios, como que ela deve usar, tudo que ela tem que fazer para ter um aborto por meio de medicamentos. Os medicamentos já vão estar disponíveis, que são os medicamentos da pílula do dia seguinte. E caso haja algum problema, também o sistema de saúde já vai estar preparado para todos os cuidados pós-aborto, que foi exatamente aquilo que o governo, em 2012, Dilma Rousseff, anunciou que eles iam fazer. O governo não entende que orientar seja um crime, basta apenas que a mulher, o crime é fazer. Então, por mais que seja crime, a gente, como se eu dissesse, eu sei que é crime assassinar. Então, alguém me diz que vai matar alguém, eu digo, não, eu vou te dar um revólver, vou te ensinar como é que faz, mas você que vai fazer tudo bem. Eu mesmo não estou fazendo, mas eu vou te dizer tudo como faz. O que é um absurdo, né? Uma apologia ao crime. Mas foi isso que aconteceu. Então, o Consórcio Internacional para o Aborto Médico é mais ou menos assim. Então, a estratégia é a estratégia conhecida já da cultura da morte, essa que eu já falei para vocês. Então, o pessoal legitima, por meio de estudos, de pesquisas, a ideia, como aconteceu lá com a questão do DIU, no início da cultura da morte, com a contracepção de emergência, que eu falei para vocês, eles também legitimaram isso nos meios acadêmicos, para dizer que aquilo ainda não era aborto. Como a gente sabe que a pílula do dia seguinte é um mecanismo abortivo, afinal de contas, se ela garante que não há gravidez, você tomando a pílula até 72 horas depois da relação sexual, e a gente sabe que se a mulher estiver no período fértil e ela tiver uma relação sexual, ela engravida em poucas horas. E como o remédio diz que faz efeito até 72 horas depois, então significa que aquele embrião que já estava fecundado, que já era uma vida, que já estava se desenvolvendo, ele vai ser impedido de continuar o seu desenvolvimento quando ele for se fixar na parede do útero. Ele vai ser abortado. Ou seja, essas pílulas elas são abortivas. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram legitimar a ideia, então, dos serviços de aborto médico, ou a redução de danos, ou aborto seguro, como queiram chamar. E foi assim que eles começaram, então, um projeto mais audacioso, para tentar colocar isso em todos os lugares que não eram até então favoráveis ao aborto. Então, a Fundação Rockefeller criou uma ONG, uma organização chamada Inuit, que começou a fazer as pesquisas, fez aquele mesmo mecanismo para estudar e para argumentar que, na verdade, o que eles queriam era lutar contra o aborto e não a favor do aborto, por meio de redução de danos, por meio de estratégias que evitariam um aborto inseguro. Então, você pelo menos daria o acesso a um aborto seguro. E começaram a realizar congressos, estudos no mundo inteiro sobre o assunto, legitimando a ideia, financiaram essas coisas e criaram, então,
um consórcio chamado Consórcio Internacional para o Aborto Médico, assim como criaram o Consórcio Internacional para a Contracepção de Emergência. Então, o ICNA, né, o Consórcio Internacional para o Aborto Médico, começou a trabalhar e criar filiais no mundo todo, né, principalmente nos países da América Latina, para fazer o mesmo trabalho. Então, criaram, né, no México, criaram na Ásia, na Europa, criaram aqui na América Latina um consórcio chamado CLACLAI, né, o consórcio latino-americano contra o aborto seguro. Na África, enfim, criaram vários desses consórcios para então fornecer a ideia, né, de que a gente conseguiria fornecer o aborto sem precisar então de uma legislação, né, por meio daquele mecanismo que eu já expliquei. E a gente percebe nessas pessoas que promovem essa estratégia o grande interesse na promoção do aborto no segundo trimestre, né? Por quê? A gente tem uma própria fala do próprio Aníbal Faundes, que disse numa entrevista, né, em 2007, que a questão dos exames do ultrassom, eles acabam constrangendo os médicos a dizer para as pessoas que elas façam um aborto, porque já vê ali, né, os de segundo trimestre, porque já vê o bebê formado, tudo. Então é mais fácil você receitar uma receita para tomar um remédio, para ela poder expelir e abortar, do que falar para ela fazer um procedimento médico que vai matar aquele bebê. Então o ultrassom prejudica isso, então é melhor assinar uma receita do que você falar para fazer uma cirurgia. Então a gente vê a promoção dessa cultura que deseja cada vez mais, né, matar as crianças no ventre das suas mães, né, de modos assim, disfarçados, usando eufemismos, como é muito comum na cultura da morte, né? Aqui no Brasil, a gente vê que houve uma pressão gigantesca internacional para que eles pudessem, então, deixar com que os mecanismos abortivos ficassem disponíveis. Quando eles começaram aquela pressão para que habilitasse a contracepção de emergência no mundo todo, eles começaram a forçar, né, o país a que liberasse os remédios abortivos no Brasil inteiro. Né? E houve uma luta muito grande também para que a própria Organização das Nações Unidas colocasse o remédio abortivo na lista de medicamentos essenciais. Né? A gente sabe que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma lista daqueles medicamentos que são essenciais, cujos países precisam disponibilizar para os seus habitantes. Então eles perceberam que seria necessário conseguir colocar nessa lista, na primeira lista, na lista mais importante dos medicamentos essenciais, o remédio abortivo. E fizeram um grande trabalho em 2001, 2002, 2008 e por aí vai, até que finalmente, no ano de 2009, na verdade em 2011, depois de muito trabalho, veio da organização da PNUD, né, que eu falei para vocês, todo aquele trabalho das próprias conferências, né, internacionais, né, dos próprios consórcios internacionais que eles tinham criado, para colocar então esse medicamento na lista de medicamentos essenciais, né, para os países, porque assim eles poderiam então ir nos países e dizer: olha, vocês não estão fornecendo os medicamentos. Né? Então essas foram algumas as vertentes que fizeram com que a questão do aborto médico começasse a ganhar força. E uma última vertente foi a entrada de um instituto criado pelo Bill Gates, né? O Bill Gates e a sua esposa, o Instituto Bill e Melinda Gates, que começou a fornecer dinheiro então para essas ações no trabalho populacional, que eles disseram interessados nesse campo. Então eles investiram dinheiro, apoiaram uma conferência sobre planejamento familiar em 2011, e nessa conferência publicou então também, como sempre, uma declaração que era para fornecer uma campanha global para a questão do acesso a esse aborto, né, legal, e que deveriam fornecer então serviços de aborto seguro no mundo inteiro.
como uma parte do planejamento familiar. A própria declaração diz que há um vínculo entre aborto e planejamento familiar. Né? Então, os serviços que fornecem planejamento familiar, eles precisam, então, fornecer a questão do aborto seguro, até como fazendo parte daquela questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? As pessoas entendem que não é possível você fornecer direito sexual e reprodutivo, planejamento familiar, se você não fornece a questão do aborto. Essa é a ideia que a cultura da morte tem, os promotores. E com base nessa declaração, então, que foi feita no final do ano de 2011, o consórcio para o aborto médico, né, o ICMA, aproveitou, então, toda essa estratégia que eles já estavam criando desde o ano de 2002, quando eles foram criados, para fazer a ofensiva, né, no mundo todo, para que o mundo todo fornecesse os serviços de aborto seguro. Né? Então, o discurso seria que eles não estavam fornecendo aborto, planejamento familiar, com o desejo de fazer um aborto, mas sim uma política para que as pessoas evitassem um aborto. Era a ideia que eles dariam nos serviços aconselhamento, práticas que pudessem evitar um aborto mal feito ou mesmo um aborto. Né? Então, trata-se de muito eufemismo. A cultura da morte ela funciona por meio de muitas mentiras também. Então, quando eles criaram essa iniciativa de fornecer isso no mundo inteiro, logo no ano seguinte, o governo aqui no país apresentou já uma estratégia que era exatamente tudo isso. Ele não entendia que fornecer orientação sobre como fazer aborto seria crime, que ia acolher por meio do Ministério da Saúde as mulheres que desejavam, falar tudo que ela tem que fazer, e se ela resolvesse fazer, ela fazia em casa, depois era só voltar e ela ter todo o equipamento disponível para que ela pudesse terminar de realizar o procedimento. Então, é a questão do aborto, redução de danos, a questão de reduzir os danos, né, causados por um aborto inseguro, como eles dizem. Então, nunca há um aborto seguro. Um aborto sempre mata uma criança e sempre corre o risco da morte da mulher também. Basicamente era essa a estratégia, né? Essa estratégia que tem sido feita desde então para evitar que se faça todo esse trabalho por meio de leis. E uma outra grande característica que tem acontecido é o uso do ativismo judicial. Então o pessoal já percebeu que por meio de leis e todas essas estratégias, ainda assim eles não conseguem aprovar o aborto. Então eles estão indo cada vez mais por meio do ativismo. Como tem acontecido recentemente agora no nosso país, onde o sistema judiciário tem reconhecido algumas circunstâncias onde se deve fazer aborto. Já tem chegado lá para que eles julguem a questão do gênero, ensinado nas escolas, e projetos para que eles acabem aprovando a questão da legalização do aborto. Então, a gente vê que existe até um projeto de lei, o PL 4754, que está sendo bem debatido atualmente na sociedade, que criminaliza essas ações dos juízes para que eles não passem por cima do ativismo dos outros poderes, mas que já está tendo um grande sucesso, mas que sofreu um certo revés por meio de um relatório que o novo relator escreveu. Então, vocês que já estão acompanhando mais ou menos a defesa da vida estão por dentro desse PL, que nós deveríamos trabalhar para que o PL 4754 fosse aprovado e criminalize essas ações dos juízes que estão invadindo as competências. Então, como eu falei para vocês também no começo, essa distinção entre o próprio direito natural, os próprios direitos humanos e a legislação acaba fazendo com que o STF também, o sistema judiciário, comece a passar por cima e não reconhecer mais a questão dos direitos humanos em algumas circunstâncias, e toda essa estratégia que a cultura da morte tem fornecido. Então a cultura da morte ela vai tentando, e de qualquer maneira, e a aprovação do aborto, principalmente nos países onde é contra, como é o caso do nosso país, o Brasil, que é um dos que está mais à frente na defesa da vida, é extremamente necessário, porque assim a cultura da morte se torna estabelecida.
em todos os aspectos de estratégia, tanto nessa questão da desestruturação social, quanto nessa dos direitos sexuais e reprodutivos, até para o gênero, tudo isso, a aprovação do aborto é uma vitória que vai cada vez mais neutralizando a consciência das pessoas sobre a gravidade desses assuntos. Né? Então, isso foi de uma maneira bastante resumida, que foi a estratégia. Sugiro vocês lerem o documento Maio de 2012, escrito pela Comissão de Defesa da Vida, que foi lançado na época mesmo, quando descobriram essa estratégia que estava tentando ser feita no país. E vamos lutar cada vez mais contra a cultura da morte e a favor da vida, né? Deixar que as crianças sejam assassinadas no lugar mais sagrado, no lugar mais protegido delas. Então são os ventres das mães. Então agradeço a todos, né? Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.